O nosso convite então é, quando há essa parada da medicação, de administrar a medicação para o paciente por uma medida própria do familiar, sem ter uma consulta com a equipe médica, doutor, eu parei porque eu não via resultado, eu não tinha mais esperança, né? Eu vou me agarrar em ti, porque se eu te garantir a sua umidade se funciona, né? Nesse momento você pensa em você como um ser humano, se desapega um pouco da função de acompanhante, de cuidador, de filho, se for o caso de esposa ou esposa, de filha, e se veja como uma pessoa que não está passando um processo de angústia, está vendo desaparecer a personalidade e sabe no futuro vai desaparecer fisicamente aquela pessoa que você ama. Isso é um processo desgastante. Você não é uma máquina, você programa, um computador se programa, vai ler um programa, vai rodar um filme e depois acabou, stop e ponto final. Não é assim. Isso desgasta muito, tá certo? Então eu te peço que tenha sempre uma fonte de escape pessoal sua. Tem o tratamento do teu familiar, mas tem que ter o seu tratamento como pessoa, como ser humano. Não raro a gente indica que a pessoa, se tem alguma religião, se apega a essa religião. Se não tem crença, muita gente se revolta contra a própria religião, depende da religião de origem, e passa a acreditar de tudo. Isso é um caminho aí que pode levar até a algo perigoso, de descrença total, uma depressão. É algo muito sem ter que ser compartilhado. Daí a gente vai fazer a ideia de trabalhar em equipe. Compartilhar, hoje eu estou desacreditando de tudo, parece remédio mesmo, eu não vou dar mais não, e eu quero que o mundo acabe, vou fazer uma besteira, algo nesse sentido, e a gente chama, vamos entender, vamos conversar sobre isso, tá? E a gente usa muito lá no começo do tratamento, para os pacientes, a avaliação neuropsicológica, tá? O que é a avaliação neuropsicológica? São, de novo, uma série de testes que, quando necessário, são empenhados por um psicólogo, tá? Empregados por um psicólogo, para validar aquilo que a gente suspeitou. Há de fato uma eficiência em algumas funções do paciente, de percepção, de linguagem, de atenção, função visoespacial, uma série de coisas. E é importante você, nesse momento, já usou o psicólogo lá no início para ajudar a não fechar o diagnóstico do seu parente, que você se veja também como uma pessoa que está em sofrimento, tá? Independe da origem desse sofrimento. Eu não estou sofrendo, eu estou sofrendo meu pai. Não, você está sofrendo por ver uma pessoa querida adoecer. Então a gente convida que você também se prontifique a procurar um psicólogo que a gente possa indicar. Se necessário for, procurar um colega da psiquiatria, usar uma medicação ansiolítica ou um antidepressivo, que seja necessário, por um período de tempo, com programação definida, sem automedicação, tá certo? E você entenda que você está vivenciando uma angústia, uma dor. E se tem nada passar por uma angústia, por uma dor, de um modo tranquilo, tá certo? Então, não se julgue, se proteja e se fique forte para ajudar a pessoa que você ama. A tomada de decisão no tratamento médico é algo muito importante, tá? Mas tem que ser uma decisão tomada em conjunto. Tem um princípio, uma norma, uma regra básica da relação médico-paciente, a autonomia. O médico ele não é dono da verdade. Então, muitas vezes o paciente tem que falar, o doutor sabe tudo. Não, o doutor não sabe tudo. Ele tem um conhecimento específico naquilo. Daí ter tantas sub-áreas em medicina, tem cardiologia, neurologia, pneumologia, e hoje em dia cada vez mais dentro de cada área dessas sub-áreas, porque é muito conhecimento para uma pessoa só dar conta. Então muitas vezes essa decisão por sua parte, unilateral, eu parei o remédio, doutor, e agora estou voltando porque não deu muito certo, eu quero sua ajuda agora. Eu vou te dizer, complicou um pouco, né? Porque você parou, a doença progrediu, a gente está com outra realidade hoje, tá? É como se a gente tivesse pulado um espaço de tempo, até a doença progrediu e você agora quer recuperar esse tempo que não dá para recuperar, porque a doença degenerativa é progressiva. Então até as pecinhas de quebra-cabeça, até os neurônios que existiam, que foram perdidos, não voltarão. Tá? O que o remédio podia fazer, que era lentificar aquela perda, também foi aquele tempo que foi perdido de tratamento. Então, muitas vezes você está no plano de emergência e lá vem um paciente que entra na sala e assim, cara, eu conheço essa pessoa. Aí assim, pô, tudo bem? Eu já te consultei alguma vez, não foi isso? Não, só consultava o papai, a mamãe, tudo. Ele falou, que houve, eu já posso te ajudar. Não, eu estou com queixo assim, aí tá, tudo bem. Aí no final, eu educadamente pergunto, e teu pai e tua mãe, como é que tá? Assim, não, doutor, infelizmente faleceu. Assim, mas como que houve? Você deixou de aparecer, teve uma piora, outro colega ajudou? Eu disse, não, sofreu um acidente, levou uma queda, ficou agitado. Quando a gente foi ver, já estava tinha um coágulo na cabeça, faleceu. Isso aconteceu a primeira vez comigo, já aconteceu umas 3 vezes comigo. Acidente, se o paciente para de tomar medicação, fica ou perdido demais, porque não tem reconhecimento do próprio ambiente que vive, aí vem as quedas, e a queda em idoso é preocupante,
ou porque o paciente se agita. Então aí ele começa a fazer atitudes intempestivas e de repente cai, tropeça mesmo, bate a cabeça. E no idoso, uma quedazinha que pode ser boba num adolescente, para o idoso vai ser fatal. Já passei por essa situação algumas vezes, inclusive alguma vez já eu próprio atendi o paciente, que era meu paciente de consultório, sumiu. E de repente, porque não houve esse grupo de interação como a gente propõe que haja. E de repente estava lá com a cabeça, com um coágulo enorme de sangue na cabeça por uma pancada, né? Foi feita a medida necessária, foi acionada a equipe de apoio, mas infelizmente, com um pouco disso, o paciente ia falecer. Então, assim, nesse momento eu não chamei o filho para julgá-lo. Olha, você deu isso por sua causa porque parou de tomar os remédios. Não. Eu só fiz dizer, olha, a situação aqui é a seguinte, a gente está tratando agora aqui da queda. A queda levou a um sangramento, o sangramento levou a edema cerebral, o cérebro inchou, a gente vai tentar tratar isso. Doutor, se isso é culpa minha, foi do remédio que eu parei de tomar, não cabe a mim dizer isso, né? Até porque seria muita questão minha tentar adivinhar. Com certeza, se o remédio tivesse sido mantido, a chance teria sido menor. Mas quem sou eu para poder dizer, não, foi culpa sua que o remédio não foi dado? Não é causa e efeito, mas é um convite que eu faço para que a gente tenha essa noção do todo, porque ocorrem esses casos. E assim, felizmente, eu nunca parei de dar botão de emergência, porque eu gosto de emergência, então mantenho uma cota periódica de plantões, justamente primeiro para manter aquela adrenalina da emergência, que quem é médico gosta dessa adrenalina, e segundo, para a gente entender o outro lado da moeda, quando você só no consultório, na zona de conforto de pacientes estáveis, se vem de casa com queixa, então ali você propõe um tratamento, vão melhorar, eles voltam sempre estáveis, você acaba tirando também pegando um pouco do feeling ali, do tato da situação. Como é que é o outro lado, da angústia do paciente quando ele passa mal de madrugada, o filho leva na emergência, como é que ele é tratado, como é que ele espera ser resolvido. E você dando esse plantão, você acaba pegando esse paciente do outro lado. E muitas vezes é angustiante, eu já passei por isso e queria compartilhar isso com vocês. Tá? Então meu convite é, não tomem medidas unilaterais, não pensem sozinhos, compartilhem com o psicólogo, com familiares, com a gente principalmente, tirem dúvidas, tá? Falem com o médico, tá certo? O pior que você pode receber é um não, mas um não no sentido não vou responder, mas te dizer, olha, não tenho o que fazer além disso, a gente está buscando qualidade de vida. Hoje em dia é muito interessante, tem muitos serviços no mundo afora de cuidados paliativos, que inicialmente estão voltados às doenças oncológicas, mas que hoje estão um grupo de doenças progressivas que não tem cura, eles englobam essas doenças também, e são multidisciplinares, tem os colaboradores da FISO, da FONO, da terapia ocupacional, e consegue dar uma qualidade de vida adequada para o paciente, uma transição digna ali no fim de vida, mas jamais aquela coisa do peso de não temos o que fazer, a gente sempre tem o que fazer. Então o convite é esse, de novo trabalhar em equipe, usar os meios necessários, usar os colegas necessários de apoio, e juntos a gente poder proporcionar o que há de melhor. Mesmo que esse melhor não seja o que a gente quer. A gente tem nessa hora voltar muito à infância. Eu quero que fique bom, mas não é que não adianta querer. Tem uma situação muito maior que não está sob meu controle, felizmente, do medicamento, do próprio médico, da própria equipe. A gente tem que aceitar e conviver com isso. Bom, pessoal, nessa nossa dinâmica aqui de discutir a questão de quando o remédio é parado de forma unilateral, a família desiste de dar o remédio, eu resolvi uma história, compartilhar um caso de uma paciente que eu acompanho há muito tempo já, como uma doença progressiva. Infelizmente ela está no estágio bem avançado da doença, mas sendo acompanhada ainda pela gente, pela equipe. E como é que a gente acompanha essa paciente? Ela chegou pra gente no comecinho ainda dos sintomas, muito sutis, já tinha ido no primeiro médico da negação da família a aceitar o diagnóstico. Esse colega colocou a situação, estava correto o diagnóstico, mas houve uma falta talvez de interação, de empatia por parte da família, e procurou a gente para ter uma reavaliação. Eu disse, olha, vamos aqui fazer uma avaliação, vamos usar o que a literatura nos proporciona. Exames de sangue, imagem, exames adequados conforme a suspeita diagnóstica, a gente confirmou o diagnóstico dela de demência de Alzheimer. E iniciamos o tratamento, passando por toda aquela etapa de complicação de efeitos colaterais, aceitação da doença, mas por sorte havia uma convivência muito franca com a família. Era uma senhora, professora, então super assim, educada, super tranquila, muito calma, né, sempre olhar muito serena, e a filha que acompanhava nas consultas também tinha uma serenidade, acho que aí a filha de peixe, peixinho né?
ela tinha a serenidade também de dizer: doutor, está piorando, né? Está dando certo, tem algo mais a ser feito, posso fazer mais alguma coisa? O que é importante nesse aspecto da desistência do remédio é fazer a família entender como os médicos trabalham. A gente trabalha baseado em estudos de medicamentos, de meta-análise, né? Medicina baseada em evidências. Remédios que foram usados num grupo de pacientes com uma amostra significativa que deram certo, funcionaram para esses pacientes, e a partir daí, baseado nisso, eu tenho uma validação de dizer: se deu certo para aquele grupo, vai ajudar o seu paciente. Então, isso ajuda a equipe médica, os médicos como um todo, a falar a mesma linguagem. Tanto é que as tabelas que a gente usa também de progressão das doenças também são iguais praticamente no mundo todo. Então, se você chegar nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, São Paulo, Fortaleza, e dizer: olha, a nota, escala tal, deu pontuação tal, o médico vai entender perfeitamente se o paciente está bem, tem uma perda grande ou uma perda pequena de massa neuronal ou de avanço da doença. Tá? Então é necessário trazer o paciente para dentro dessa rede de informações que a tecnologia proporcionou e trazer isso como aliado, transformar ele em mais um membro da equipe, numa pessoa que pode caminhar junto com você. Inclusive, não raro, tem pacientes que me mandam às vezes links de coisas que eles veem na internet, dizendo: doutor, você já sabia que tem um remédio novo e tudo lá, e que aí manda um link da notícia para mim. Alguns pacientes fizeram isso algumas vezes comigo. E eu digo: legal e tudo, eu dou uma olhada, lógico, não você, o senhor dá razão de dizer que não vou olhar. E aí vou humildemente estudar. Quando eu vou lá estudar, assim, ó, aí eu vou e respondo de novo. Os médicos tratam, a gente trata os pacientes baseado em evidências. Então, não sou eu que faço isso. A medicina geral trabalha assim. Então, essa tua informação ainda não tem o tempo ou o número de pessoas necessárias que usaram esse tratamento, ou não tem ainda uma validação científica para ser usada. Então, isso aí eu não tenho como passar para o seu familiar, de modo que não tenha risco para ele, que não tem ainda uma comprovação que funciona e, primeiro, e segundo, que não faz mal. Então, por isso eu não vou usar. Mas é necessário colher essas ideias do paciente, usar a parte da informática, da internet, das redes sociais, também nessa parte aí para o lado positivo. Primeiro, para criar a equipe de tratamento. E segundo, veja as informações surgindo aí a toda hora, tá? Então não vamos ter a ilusão que o pessoal vive hoje em dia com o celular na mão. E ali vão chegando informações de remédios milagrosos, de curas milagrosas, de recuperarem em tempo rápido. E o paciente angustiado ou a família angustiada, então a solução te joga isso na tua mão. E aí, doutor, aqui, ó, isso funciona. Então o que eu convido sempre é dizer: vamos analisar, tá? Vou te dar uma resposta, e eu quero que você entenda junto com a gente como os médicos pensam. Os médicos pensam assim, ó: esse remédio que é dito nesse anúncio de funciona, que cura tudo isso que você está dizendo, ele foi testado em quantas pessoas? Vamos procurar isso aqui. Aí você mostra: eu já procurei para ti, na verdade, já vi que não tem nenhum estudo, que é um estudo, é uma das pessoas que usou o remédio por um tempo, teve alguma mudança real e significativa e mantida. Então é interessante nesse ponto você entender como a coisa funciona. Usar essas partes da tecnologia, da informação, da acessibilidade da informação, do Google, né, que hoje todo mundo vai olhar no Google, dá um Google, e olhar no Google como uma fonte de descoberta, mas não como uma fonte de certeza, tá? O Google é uma fonte, vamos dizer assim, a internet, as redes sociais são uma fonte de informação, mas a responsabilidade de tratamento parte primeiro da gente, como equipe médica, como médicos, os médicos como um todo, não falo o meu nome, mas falo o nome dos colegas médicos como um todo, que aquilo tem uma validação científica e que tem eficácia comprovada. Ninguém vai ser ali cobaia de algo que está sendo, não tem comprovação científica, não tem nenhum estudo internacional ou nacional renomado. E segundo, que vai ser algo que você vai tentar, tá? Não existe isso. Se fosse com você, não seria tentar, não vai tentar com uma pessoa querida sua. Então o nosso convite nesse momento é: usemos a informação, usemos as notícias que saem na internet, mas com um senso crítico, para a gente procurar junto, entender como a medicina trabalha, entender como uma coisa funciona, você acaba acreditando mais nessa coisa. Se você não entende como funciona, para você é um grande mistério. Esse mistério gera desconfiança e gera um afastamento. Então, ao se afastar, você também não compra aquela ideia e acaba desistindo da ideia. A gente não acha por acaso que aquele remédio foi escolhido, tem que funcionar. São estudos que são validados, mas sendo baseados em evidências. Os exames de imagens, os exames de laboratórios, todos eles são baseados em estudos, em estradas internacionais. Então tudo isso é importante a família entender, o paciente, infelizmente eles não conseguem entender por conta da doença, a família entender como um todo, para entender como uma coisa funciona. Que não é aquela coisa: o doutor achou, você já estava naquele outro doutor, teria que ser diferente. Não.
A medicina funciona assim. A gente tem sites médicos próprios, a gente tem os protocolos próprios das academias de neurologia americana, europeia, e é baseado nisso a gente vai buscar. Então é isso que você entenda. Use a informática, use a internet a seu favor, mas junto com a gente, tá certo? Não tenta descobrir sozinho o caminho das pedras. Pessoas tão fácil assim achar a solução, tu acha que a gente não teria passado ainda, né? Então assim, nós não te julgaremos, mas eu te peço que não tome decisões precipitadas de comprar. Muitas vezes tem aquela chamada assim, tentador, é 100% natural, não faz mal nenhum, pode comprar. Ajuda os ossos, ajuda a melhorar a memória, melhora tudo, pronto, é esse. Não é esse, tá? Fala com a gente vai buscar junto informações sobre aquilo e vamos usar dessa facilidade da informação que a gente tem hoje em dia para construir ali uma base sólida de primeiro de confiança, de autoajuda ali entre nós próprios e o teu parente para poder consolidar um tratamento melhor. Se não houver o resultado que está sendo propagado, aí é uma questão ética de quem valor aquele resultado, a gente não vai expor teu parente àquele risco. Isso é importante. É isso que vai te agregar resultado. Isso vai te dar uma confiança de eu fiz até onde eu pude ir. O doutor foi até onde ele pôde ir. Mas há um limite. Bom, pessoal, eu acho que surgiu tanto sobre o tratamento das perdas de memória, dos lapsos de memória, né, dessas doenças degenerativas progressivas. Os médicos avaliam isso de uma forma baseada em escalas, tá? Tem testes validados. O que é validado, doutor? Já foi comprovado que tem uma eficácia, tá, de acompanhamento mundialmente, tá? Daí eu ter citado já em outras ocasiões aqui, reforço, se você chegar em outro país e disser, olha, no teste do Minimenta eu pontuei 20 pontos. Eu estudei até nível superior completo, eu estudei só, fui alfabetizado. O médico vai entender se eu tenho ou não um problema e que grau está tendo problema. Isso é usado muito hoje em dia via intercâmbio entre hospitais. Você está numa sala com um paciente, conversa com outro colega em outro hospital, em outro centro, em outro país, em outra cidade, e consegue fechar um diagnóstico, trocar uma ideia. Isso é bem rico, agrega muito a ocasião. Não é que esse sigilo médico está sendo feito mediante o consentimento do paciente, às vezes o paciente até presente na sala. Inclusive, até o colega está lá no outro lado da tela, às vezes no outro país, do outro lado do mundo, ele pede para ele fazer assim, faz uma manobra, faz um teste com ele. Mas basicamente o que a gente quer passar para vocês existem testes mais comuns, né, são os de uso mais corriqueiro de memória, que são aquelas baterias de rastreio, né, aquela peneira inicial. O mais comum que a gente usa, assim, o mais corriqueiro, que é mais fácil de aplicar, independente do nível de escolaridade, independente do local onde você está atendendo, que tem a questão do tempo, né? De repente, se você está ao público, você tem uma demanda represada imensa, tem que você aplicar um teste, vai demorar 1 hora para ser aplicado, ou 40, 50 minutos por pessoa, né? Para ter 15 pacientes a 20 por turno é inviável. Você tem que achar um meio termo entre a qualidade do atendimento e o que eu vou usar. Nesse ponto eu vou chamar a atenção do Mini-Mental, tá? Que é o mini exame do estado mental. Ele vai ter algumas subdivisões, tá certo? Vocês vão ver aí uma foto desse exame, como é que ele funciona, e vai basicamente fazer a orientação no tempo e no espaço, memória imediata, memória focada, atenção e cálculo, tá? E funções mais executivas, tá certo? Como, por exemplo, repetir palavras, fazer desenhos, escrever frases. São tarefas simples. É importante nesse momento que você vai aplicar esses testes, você explicar ao paciente, à família, por que você está aplicando aquilo, que é um teste de comparação e de acompanhamento progressivo, vai servir de parâmetro para todo o tratamento, desde a primeira consulta até lá quando a doença já é avançada. E que aquele ali não é um teste como de um colégio, que não é uma repetição, vamos fazer mais pontos, vamos avaliar o paciente como ele está. A ideia ali é trazer da queixa de memória, o papai está perdendo a memória, com a realidade que eu possa futuramente, de forma objetiva, numericamente, comparar. Olha, era assim, pontuava 20, agora está 18, baixou para 15, então a gente está piorando, tá? A doença está avançando, mas a gente já tem aí 5 anos de doença, esperado que piore mesmo. Então essa é a ideia inicial. A gente também tem outros testes bastante interessantes, que a gente pode lançar mão quando tem assim, uma condição mais adequada de atendimento, mas são também importantes para revalidar se tem alguma dúvida do atendimento. Por exemplo, você tem uns testes de Mocha, que é originalmente de Montreal, mas é a versão brasileira também, que tem um grau de complexidade de tarefas maior, tem um editado para pessoas sem um grau de escolaridade também maior. Se vai para uma pessoa da realidade brasileira, cidadão brasileiro comum que tem escolaridade básica, que sabe ali assinar o nome e tem pouca instrução, ele vai ter uma dificuldade imensa no teste, e não vai ser por perda de memória, vai ser de fato que ele não tem um nível de instrução adequado àquele teste, tá?
Então, a gente tem que saber adequar essas situações também. Tudo é interessante, a gente vai dar uma olhada nesse teste de Mocha também, só vai entender como você vai ver como misturam figuras com informações e com, às vezes, tarefas que parecem até meio de escola. E esse gatilho eu quero pegar para passar para vocês. O Minimetro também tem um pouco disso, que é importante explicar ao paciente e ao parente que está levando o paciente à consulta qual é a razão daquele teste. Porque às vezes as razões são tão óbvias, mas para a gente tem um valor de imediato no futuro tão importante, mas para o paciente é esquisito ele não mexe perguntar: que dia da semana é hoje? Que dia do mês é hoje? A gente está de manhã, está de tarde ou está de noite? Repete para mim, nem aqui, nem ali, nem lá. Como é o nome disso? Você mostra uma planeta. Ô, doutor, uma planeta. Tá? Então, o paciente está no estágio inicial, eles até se sentem um pouco menosprezados. Assim, não estou doido, não. Então, agente de praxe, eu pessoalmente também de praxe, sempre digo: olha, esse aqui é um teste, ele não é uma competição, aqui é no colégio. Eu sou professor, não dou nota. Esse teste também, a ideia não é ser uma prova, a ideia é se conhecer de outra forma, agora através de uma graduação do teste, tá certo? E é um teste, não é psiquiátrico, não se prenda a preconceitos de achar: esse doutor acha tudo doido, tá certo? Mas é importante esclarecer isso para o paciente. Muitas vezes há uma rejeição do teste, tá? A gente nota muito isso quando você está, por exemplo, orientando pessoas em formação, pede para eles aplicar o teste, depois você vai lá ver o paciente junto com eles. Eles, por estarem ainda em formação, aplicam o teste de uma forma bem ali direta. Olha, eu só vou responder esse aqui agora, vamos lá começar, aplica o teste. Aí lá vem para vocês: doutor, deu só tantos pontos, viu? Eu disse: tá, vamos lá ver então. Aí você se apresenta: oi, boa tarde, eu sou o Tavelino aqui. Foi o seu teste de tantos pontos, vamos fazer aqui de novo um pouquinho. Aí você explica a situação e muitas vezes aquilo melhora. Então o que é que houve? De novo, falta de comunicação. Então acho que a grande pegada que a gente tem que ter é entender que existem esses testes, tá certo? A gente vai exemplificar aí os dois que a gente usa mais, apesar de haverem vários outros. Mas também é bom a gente sempre ter um foco, porque geralmente quando tem muita dispersão de informação, você vai questionar: doutor, o senhor fez o minimento com o papai, deu tantos pontos, o Mocha deu tantos pontos, mas será que ele já fez aquele outro teste da bateria do rastreio leve? Não teria sido melhor, que ele teria visto todas as funções dele, você já leu na internet, ou já comprou algum livro especializado para ler? Então, meu convite é que a gente estabeleça desde o início um rumo. A gente vai tomar como parâmetro de avaliação do seu pai esses testes aqui, ou da sua mãe esses testes aqui. Existem outros? Existem. São melhores ou piores? Não, são outros testes. Então, baseado nisso, a gente vai poder servir o nosso parâmetro de avaliação é disso. Como você, quando vai escolher comprar um carro, você acha que aquela marca é digna dos investimentos do seu dinheiro. Então, basicamente isso. A gente vai investir naquele teste, você acha que consegue dar a informação que você quer, de uma forma que seja satisfatória para o acompanhamento, e de uma forma que também não canse o paciente. Você já bem com o paciente. Todos os testes, então, tá, teoricamente sim, tá? Mas na prática você vai ser uma pessoa idosa, cansada, já com dificuldade de, às vezes, abstrair ou de dar respostas, ou mesmo de ter paciência de esperar para dar respostas, às vezes óbvias, para passar uma hora perguntando coisas. Impossível. Produtividade zero, assim, resolutibilidade zero. Então a gente tem que ter muito bom senso nesse aspecto aí. E o acompanhamento a gente faz também através de avaliação de exames de imagem, né? Que a gente usa o exame padrão ouro, que a gente, assim, o ideal é a ressonância. E na ressonância a gente também tem escalas que a gente consegue ter uma avaliação visual quando vai ver o exame, mas o próprio radiologista deve botar lá quando vai pedir a ressonância. Ressonância com avaliação parecendo demencial, ou então com cortes para hipocampo, que é onde fica guardada a memória da gente. Então o colega da radiologia já vai mandar o laudo com a escalazinha feita. É só avaliar, a escala vai geralmente de 0 a 4. Então quanto maior o número, pior a situação. Então você vai comparando, olha, no primeiro exame lá em 2017, a gente tinha 1 de nota de desgaste, hoje estamos em 2020, está a nota 3 já, pioramos. Isso aqui bate, infelizmente, uma piora clínica que seu pai teve. Então, mais uma vez, a gente usou uma escala para validar isso. Dentro da radiologia tem várias escalas, as principais são a medem a atrofia do hipocampo, o desgaste vascular e a própria atrofia do córtex cerebral, que é a massa cerebral, tá certo? A gente já passou os modelos, as escalas que a gente conversa no consultório, e essas da radiologia vêm no próprio exame do laudo, a gente só faz validar isso daí, tá certo? É importante você compreender como é que isso funciona, tá bom? E aí, baseado nisso, a gente tendo essas avaliações de questionários, de exames de imagem, de laboratório, o acompanhamento da doença é feito basicamente como? Por periodicidade.
O ideal é a gente ter uma equipe multidisciplinar, né, que acompanhe o paciente como um todo e que se tenha pontos periódicos, tá certo? Que estimule o paciente da forma mais adequada possível, que saiba até onde ir. Então, vão ter casos em que a doença vai ser de fato muito agressiva, tá, com o passar dos anos. E você não vai dar morro ponta de faca, no sentido de não podemos tomar uma decisão mais drástica, não podemos mudar o tratamento, porque a doença avançou, tá? Em alguns casos, a gente decide, como eu já citei anteriormente em outras conversas nossas, tem os tipos de cuidados paliativos. Então a gente decide, perda de neurônios imensa, uma atrofia cerebral importantíssima, 7 anos de doença que seja. Então a gente vai decidir parar os remédios porque não há mais substrato, não há mais onde aquele remédio agir de uma forma eficaz. Vamos tratar para evitar dor, se tiver uma artrose, para evitar para dar sono, se o paciente tiver insônia, se tiver agitação, evitar essa agitação, se tiver um transtorno do humor, usar um antidepressivo, um estabilizador do humor, vamos dar qualidade de vida, vamos dar nutrição, vamos dar uma quantidade de caloria adequada, mas não tem razão de ser isso, tá? Agora, que momento é esse? A gente vai saber trabalhando em equipe, dá a importância de validar tudo isso como um conjunto, como um todo. E aí entra de novo a importância dos cuidados paliativos. Se dá uma ideia, às vezes, de cuidar paliativo, não tem mais nada para fazer, não necessariamente, há muito a que fazer, que é a qualidade de vida. Aí entra os cuidados da terapia ocupacional, da nutrição, da fonoaudiologia, da fisioterapia, tá? Dentro do possível, quanto mais a gente agregar, melhor. Eu queria agradecer aqui a vocês o retorno que a gente tem tido desses vídeos, desses nossos contatos de conteúdo sobre memória. Tem muita troca de informações. Se a gente está à disposição de qualquer dúvida ser tirada, não vamos consultar pela internet, é lógico, mas a gente está à disposição de alguma dúvida eventual que você tenha e até aprofundar essa dúvida com a gente, poder te elucidar de uma forma bem clara. E agradecer essa participação, essa troca que tem sido proveitosa e te esqueça cada vez mais, se a gente vai produzir cada vez mais e melhor. Tá bom? Um grande abraço, obrigado.